Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Pesquisa em Podcast. Sejam bem-vindos ao quarto episódio do canal e dessa vez sobre a temática esporte possível para todos e todas. Eu sou Leila Delmade, coordenadora dessa ação, que é uma iniciativa da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação a partir da Diretoria de Gestão de Pesquisa. O objetivo desse projeto, o objetivo desta ação é promover a divulgação científica, é publicizar a ciência, é popularizar a ciência através das mídias sociais, através das redes sociais. Esse é o nosso papel. Para que a gente esteja aqui trazendo mensalmente esses programas nas mais diversas áreas do conhecimento, com professores de excelência nas suas áreas de pesquisa. Uma equipe trabalha sempre para que isso aconteça. E eu não deixo de agradecê-los. A cada episódio eu agradeço sempre a nossa equipe da PRPPG, Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, na pessoa da professora Áurea Regina, nossa pró-reitora, incentivadora, uma mulher que acredita que toda a produção científica da universidade, seja no âmbito da graduação, no âmbito da pós-graduação, precisa ser divulgada, precisa ser publicizada. A sociedade precisa conhecer o que a universidade produz nas suas mais diversas áreas, nos seus campos, núcleos e polos. E esse é o papel do Pesquisa em Podcast. Obrigado, professora Áurea. Obrigado, professor Severo, meu parceiro de trabalho, assessor de gestão de pesquisa da PRPPG, e toda a equipe técnica que trabalha conosco, Alana, Leuclides, Paulo Casarim, Michael. Muito obrigada, todos vocês, toda a família PRPPG, pelo apoio, pelo incentivo, pelas risadas, pelas nossas comidinhas de todas as tardes. É um prazer imenso fazer parte dessa pró-reitoria. Não deixo de agradecer também a nossa equipe que faz esse mecanismo acontecer, que é a Abacate Digital. Uma galera jovem, profissional, empreendedores. Muito obrigado, meninos, por vocês estarem sempre aqui me ajudando, me auxiliando com todas essas tecnologias. É uma delícia trabalhar com vocês. Obrigada mesmo por essa parceria. A todos vocês que nos assistem, seja agora aqui ao vivo no YouTube, seja posteriormente. Se você não é aluno da universidade, vale lembrar que o vestibular está com inscrições abertas. Venha fazer parte venha fazer graduação conosco, venha fazer parte dessa grande universidade que está no estado de Mato Grosso inteiro, através dos seus 13 campos, em núcleos, polos pedagógicos. Faça parte disso aqui. E se você já é aluno da universidade, procure o coordenador do teu curso, procure a faculdade que você está vinculado e questione. Eu queria saber quais são os projetos vigentes nessa faculdade, eu queria saber quais são os coordenadores de projetos de pesquisa, de extensão, porque eu quero fazer parte disso. E aí você vai conhecer esses projetos e faça parte, sim. Faça valer o teu tempo dentro da universidade. Junto conosco, faça pesquisa, vem fazer ciência com a gente e tenha certeza, é muito legal, é um universo à parte do que a obrigação curricular de sala de aula te oferece. Então, conheçam os projetos, conheçam os programas que são desenvolvidos e você vai se apaixonar cada vez mais pelo teu curso. Independente da área que você escolheu para a tua formação, tenha certeza que tem pesquisa sendo desenvolvida, e pesquisa de qualidade, pesquisa de excelência, com professores renomados naquela área, e vai te acrescentar muito na tua formação. Vem conosco, a universidade tem diversas modalidades de entrada. Como eu já falei, vestibular está com inscrição aberta, mas nós temos Enem, SISU, e conheça essas formas. Nós temos o site da universidade, o Instagram da universidade, com todas essas informações muito claras para que você conheça. Hoje, para falar comigo, para conversar conosco nesse Pesquisa e Podcast quarto episódio da segunda temporada, eu estou com o professor Hiller Silva Reverdito. É isso mesmo, professor? Reverdito. Reverdito, ele é da área da educação física e ele tem desenvolvido pesquisas excelentes, e aí a gente vai destrinchar um pouco dessa caminhada do professor Hiller, mas as áreas são
movimento humano, educação física escolar, desenvolvimento dos jovens no esporte, avaliação de impacto social e tantas outras que nós vamos conversar daqui a pouco. Muito obrigada, Hiller, por estar aqui. Muito obrigado por ter aceito o meu convite de participar desse 4º episódio. E agora eu peço para você se apresentar para quem nos assiste. Leila, muito obrigado pelo convite, né, pela forma carinhosa. Tem um carinho especial aí por todo o time, né, da Pró-Reitoria de Pesquisa, né, e Pós-Graduação. Já estamos aí, né, isso eu sempre fiz questão. Quando cheguei na Unemat, foi um dos primeiros espaços que eu procurei o apoio por entender o papel da pós-graduação. Então, vocês fazem um belíssimo trabalho. Então, meu abraço aí para todo o time, né, da Pró-Reitoria, professora Áurea, alguém que eu tenho um carinho muito especial. E falando do Hiller, claro, Hiller e Unemat começam em 2014, né? Então, eu venho para a Unemat em 2014. Né? Isso já estava num projeto pessoal de vida, né? Minha família toda é aqui do Mato Grosso, né? Então muito jovem, né? Saio do Mato Grosso, vou então para primeiro Goiás, depois São Paulo, né? Buscando aí graduação, e nessa jornada, né, fiz a graduação, mestrado e doutorado. Então, a minha graduação, como você adiantou, é em Educação Física, né? Eu fiz a graduação pela Universidade Adventista de São Paulo, né? E na graduação já começo a me interessar pela parte da pesquisa, da intervenção, participando dos grupos de pesquisa. Então, isso foi fundamental para a minha formação, né? Terminamos, então, a graduação, né? E aí, já em seguida, também eu assumo um concurso na educação básica em São Paulo, né? Então, eu trabalhei na educação básica em São Paulo, na rede estadual, e concomitante fazendo especialização e me preparando para o mestrado, né? E então, em 2009, eu vou então fazer o meu mestrado na Universidade Metodista de Piracicaba, né? Que é uma escola assim fantástica, né? E com um projeto de formação muito interessante. Então, eu falo que eu tive o privilégio, né, de estudar em uma universidade metodista, a Universidade Metodista de Piracicaba. Tenho um carinho especial, né, por todos daquela instituição. E depois eu venho, então, fazer o meu doutorado na Universidade Estadual de Campinas, né, onde eu continuo, né, na área da educação física e especialmente me dedicando aí ao estudo sobre os efeitos da prática esportiva, observando esse efeito em programas sociais. Eu fui justamente estudar um programa federal, né, e aplicamos um modelo de avaliação de impacto a partir de um modelo, né, chamado modelo bioecológico. Pegamos informações da pessoa, do tempo, do contexto, do processo, e deu um resultado muito bacana do ponto de vista do impacto dos resultados da tese, né, no âmbito de decisões depois que foram tomadas no âmbito da política pública. E, mais recentemente, né, fiz o meu pós-doutorado, já estando aqui na Unemat, né, na Universidade de Coimbra, né, que eu fui justamente estudar esses jovens na prática esportiva. E aí meu interesse foi mais na dimensão da percepção de satisfação, né, e como é que essa satisfação na prática esportiva muda ao longo do tempo. Então, essa é a minha trajetória, né, enquanto formação na área da educação física, desde a graduação até o doutorado, né, ou indo aí para o pós-doutorado. E eu acho que fundamentalmente nessa trajetória foi a minha relação com a pesquisa e com o ambiente de grupo de pesquisa, do trabalho coletivo, né, pensando aí esse espaço da pesquisa, que é um espaço de aprendizado aí muito, muito incrível. Rico, né? Sim. Rico. E a gente percebe a empolgação, né? Você tem essa linha de trabalho na alma, né? Vontade de trabalhar o corpo, o movimento. E parabéns. Hiller, ele é coordenador do Centro de Pesquisa, que tem por nome Centro Interdisciplinar de Pesquisa em Esporte e Exercício Físico, que é o CIPEF. E aí eu sempre falo aqui também, acho que quem assiste o programa vai enjoar de tanto que eu falo, da importância de se promover a pesquisa
a partir de coletivos, Sim, né? sim. E o centro, embora na teoria ele seja o espaço físico onde se agrega ações de pesquisa, ali tem pessoas. Ah, sim. Né? Sem as pessoas ali, inclusive, não vai fazer sentido, né? E aí tem uma coisa importante, Leila. O centro, ele surgiu de um grupo de pesquisa. Sim. Né? Surgiu a partir de grupos de pesquisa, do encontro de professores com interesses em comum, né? E aí, dentro desses interesses, nós temos a pesquisa, nós temos a extensão, nós temos atividades de ensino e, de repente, nós tínhamos ali aquilo que caracterizamos na nossa universidade enquanto centro de pesquisa. E o que dá vida para o centro são as pessoas, né? É o dia a dia. Então, hoje no CIPEF, né, são mais de 50 pesquisadores, entre estudantes, né, de mestrado, doutorado e pesquisadores, né, além dos colaboradores, né, que participam. Estamos falando de um dia a dia com aí, entre 40 e 50 pessoas na dinâmica do dia a dia do centro. Movimentando esse espaço de ensino, pesquisa, extensão e inovação, né? É isso. E isso que é fazer ciência, né, Hiller? Fazer ciência a partir do coletivo. E eu gosto sempre de comentar, a gente tem vivido uma facilidade, disponibilidade tecnológica muito ao alcance das mãos, né? Isso tem tornado as pessoas sedentárias. Sim. Né? Não preciso mais levantar para desligar o ar-condicionado. Não preciso mais levantar para trocar o canal da TV. Tudo está muito acessível, tudo está aqui na tela, na minha mão. E os corpos acabam ficando numa posição de sedentarismo e o movimento, Sim, que é importante para essa máquina, tá cessando, né? Tá parando. Está parando e isso tem gerado, sim, prejuízos. Prejuízos. Enormes. A gente verificamos isso no nosso cotidiano. Por exemplo, hoje sobrepeso e obesidade são considerados, de fato, epidemias, né? Então, ou seja, existe quase que uma... É tratado, de fato, enquanto epidemia. Uma vez que você cada vez mais, né, e tem um grupo, né, mais pessoas têm sido acometidas por isso e dos agravos à saúde das pessoas em decorrência desse sobrepeso, dessa obesidade, desde doenças cardiovasculares, né, desde problemas articulares. Exatamente. Enfim, tem uma série de coisas aí que tem gerado consequências graves às pessoas. Leila, e de fato, quando nós falamos aí do exercício físico, né? Estou falando do exercício físico quanto ato intencional de, olha, eu tirei um momento para fazer isso, tem diminuído cada vez mais. Por que isso? Né? É importante a gente entender isso. Né? A tecnologia, ela, né, a roda, quando inventada, né, na história da humanidade, resolveu o nosso problema em muitas coisas. Né? Então, ou seja, passamos a transportar as coisas de forma melhor, mais facilidade. Né? Na contramão disso, também, ao longo da nossa história, não houve, de fato, uma preocupação com esse movimento, né, numa perspectiva de, tá bom, eu consigo fazer mais coisas no menor tempo com maior economia de energia. Mas eu faço o que com essa economia de energia? Né? O discurso, por vezes, é naquela lógica. Olha, né, a tecnologia vai te garantir mais tempo para determinadas coisas. Só que se isso não está dentro de um processo, de fato, de educação das pessoas, e aí o papel da educação física, nas suas diferentes formas e manifestações, é, de fato, tornar isso acessível às pessoas, né, na medida em que as pessoas se apropriam disso, né? Porque senão o que acontece? Essa facilidade também, para quem explora, se torna de fato o quê? Mais trabalho às pessoas, né? E uma ocupação do tempo livre que de fato ele passa a ser quase o tempo do descanso para mais trabalho e não tempo de fato livre em que as pessoas poderiam se beneficiar disso. Né? De forma saudável. De forma né? saudável. O né? uso positivo do tempo livre. Do tempo livre. Né? E aí a gente acaba consumindo Sim. coisas de forma
O que está pronto. O que está pronto é para atender uma demanda ou seja, já que tem mais tempo, mais trabalho. Né? O que deveria ser ao contrário, né? Eu ter a possibilidade de ter mais tempo, né? Um tempo livre de melhor qualidade. E tempo livre não significa não fazer nada, né? Mas um tempo que você poderia se dedicar ao exercício, ao movimento. Né? Ao movimento. Lembrando que o nosso corpo também é uma máquina. Sim. Se você não botar ela, né, em movimento, uma hora você vai... E que precisa de cuidado, né? Muito. E alimentação adequada. E alimentação, né? Porque tudo é o que eu falei, tá tudo muito à mão, né? Então eu ligo, eu peço uma comida, é a comida mais rápida, é a comida mais fácil. E aí o tal do fast food. Sim. Acabando com a nossa qualidade de vida. Gente, vamos falar dos projetos, senão a gente não consegue mostrar aqui tudo de legal que o CIPEF tem produzido enquanto centro, né? E aí eu vou apresentar aqui, Hiller, para você, a princípio, 3 projetos de pesquisa, lembrando que eu trago aqui somente os que estão vigentes, mas ele tem um histórico, assim, desde que entrou na universidade de luta de projetos, sim, buscando recursos externos, e isso é interessante estar falando também. E a gente vai começar falando por esse, que é o Política Pública de Esporte e Lazer no Estado de Mato Grosso, que me chamou muita atenção, porque é um projeto que ele vai abranger o estado inteiro. Não é algo que está aqui vinculado ao NEMAT, no campus de Cáceres, do curso de Educação Física. Não, é um projeto amplo que tem um objetivo de analisar política pública para o esporte. Isso, bacana. Bacana você falar desse projeto, porque ele é um projeto que, na sua característica, né, enquanto pesquisa, ele é um projeto de diagnóstico. Né? Então, ou seja, fazer justamente esse levantamento de dados e informações sobre a política pública de esporte nos municípios do estado de Mato Grosso. Então, ele é um projeto que nós temos uma parceria com o Ministério do Esporte, com o Instituto Inteligência Esportiva, o IPE, da Universidade Federal do Paraná, e também com a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer do estado de Mato Grosso. Então, ou seja, vários atores aí interessados nessa pesquisa, né, nesse levantamento de informações, porque a partir desses resultados você começa a qualificar a intervenção. Né? Então, ou seja, o Mato Grosso é muito diverso, as regiões são muito diferentes. Então, é preciso saber, por exemplo, que tipo de equipamento nós precisamos lá no norte. Né? Qual que é a demanda? É equipamento, infraestrutura ou no âmbito dos recursos humanos, né? Pessoal. Né? Então, esse projeto ele tem por natureza fazer esse diagnóstico, né? Que alcança aí desde o equipamento, o espaço, equipamento, pessoal, pessoas, né? E o conteúdo que tem sido desenvolvido nesses espaços. Né? Porque também nós temos, por vezes, muita infraestrutura, mas falta conteúdo e falta pessoas. Né? Então, isso acaba sendo um problema. Né? Então, hoje, o estado de Mato Grosso já tem aí 60% dos municípios, né, que nós conseguimos alcançar via Instituto Inteligência Esportiva, usando a plataforma. Né? Levamos formação em política pública já para todas essas regiões. Então, todas as 10 regiões esportivas do estado receberam ações de formação. Né? E agora nós estamos indo para a etapa que é justamente consolidação desses dados, dessas informações, para que esses dados aí possam servir à política pública, às decisões no âmbito da política pública do nosso estado e, claro, também olhando do nosso estado a nível nacional, também comparando com outros estados, por exemplo. Muito bem, que legal, que legal. E como você havia me dito anteriormente, é um projeto que vocês querem encerrar essa fase, mas que ele seja contínuo, né? De alimentação da plataforma, sim. De dados renovados a cada ano, para que a gente tenha um panorama, né? Bacana, bem destacado isso. Por quê? A própria política pública, tivemos agora, por exemplo, a Lei Geral do Esporte, publicada em 2023, né, que está demandando dos municípios, né, uma reorganização da sua estrutura esportiva. Né? Então, hoje se espera que o município tenha o seu plano municipal de esporte e lazer, né, tenha o conselho municipal e tenha o fundo municipal, que nós chamamos de CPF do esporte.
né? Então, ou seja, isso está previsto nessa legislação e os municípios estão tendo que se reorganizar. Logo, isso também impacta na forma em que o recurso público vai ser investido nesses espaços. Então, é importante fazer esse investimento do ponto de vista do acompanhamento da evolução dessa política, porque não se trata aí de avaliar política de governo, né? Se trata de fazer a avaliação da política pública enquanto uma política de Estado, né? E para isso é fundamental a continuidade, de modo a esses dados estarem constantemente sendo atualizados, observando essas demandas. Que legal. E joia. E aí que fique claro, né, que sendo uma política pública não fica à mercê da vontade daquele eleito sim. do momento. Né? É a nossa preocupação, né? Que não seja apenas uma ação que pegue ciclos de governo, né? Mas que seja uma política de Estado. Né? Então, ou seja, ela vai sendo compartilhada, passada, né? De modo que o gestor que assumiu a responsabilidade da gestão pública, ele tem acesso a essas informações. Perfeito. E sobre o projeto Percurso de Desenvolvimento dos Jovens e Escola Vocacionada para o Esporte? Esse eu achei também bastante interessante, porque eu não conhecia as escolas de vocação, né? Bacana. Leila, o estado de Mato Grosso, né, ele, a partir de 2017, né, ele lança a sua primeira escola, né, mais conhecida como Escola Arena, né, como sendo a primeira escola vocacionada para o esporte, né? E aí o pioneirismo, o estado de Mato Grosso é pioneiro nessa proposta, né, no modelo que nós desenvolvemos aqui, por serem escolas de tempo integral, e o esporte ele passa a ser um componente curricular. Então, ou seja, ele faz parte da estrutura do currículo, ele não é uma atividade extracurricular. Né? Então, ou seja, nessas escolas as crianças têm 2 horas de prática esportiva todos os dias com um professor de educação física. Então, eles têm o currículo normal, tá? Normal, e tem a prática esportiva de 2 horas. Essa prática esportiva ela funciona como eixo de articulação para todas as outras áreas de conhecimento. Então, o professor de matemática discute também a matemática no esporte, o professor de língua estrangeira também discute, olha, um atleta que precisa dar uma entrevista em inglês, como é que é? Né? Então, ou seja, o esporte passa a ser esse mobilizador de diversos conhecimentos, saberes, né, que são tratados ali dentro do projeto curricular da escola. Né? Então, o estado de Mato Grosso é pioneiro nessa política. Hoje são aí no estado de Mato Grosso 15 escolas, né, em diversas regiões do estado. E o que nós, nesse projeto, nós fundamentalmente fizemos, né? O acompanhamento desse percurso de desenvolvimento. Então, ou seja, qual é o efeito dessa prática esportiva, 2 horas todos os dias, né? E fizemos esse acompanhamento aí ao longo de 2 anos, tá? E aí também fizemos a formação dos professores e trabalhamos no desenvolvimento dos eixos, né, que compõem esse currículo da prática esportiva. Né? Então, esse projeto, eu tenho um carinho muito especial por ele, né? Desse papel do esporte no desenvolvimento dos jovens e os resultados que essas escolas estão alcançando, né, sendo esse jovem protagonista, né, trabalhando aí o protagonismo comunitário, trabalhando de modo a autonomia desses jovens, o jovem que quer estar na escola, né? O resultado disso, por exemplo, é que um dos melhores IDEBs hoje das escolas públicas do estado de Mato Grosso, as escolas vocacionadas, elas têm, em média, o melhor IDEB das escolas públicas do estado e a nível nacional. Então, isso é um resultado muito bacana bom, em termos de olhar isso enquanto percurso de desenvolvimento dos jovens. Tá? Muito bom mesmo. Parabéns, parabéns pelo trabalho. E esse, com certeza, também será contínuo, né? Sim. Porque vocês já têm dados de 2 anos. Sim. Vai adiante isso aí, né? É a nossa ideia e a nossa parceria. Importante destacar aqui, meu agradecimento à Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso, né? Que justamente é a instituição que nos garante aí
justamente a estrutura para recolha de dados, de mobilizar pesquisadores, visitar as escolas, né, oferecer as formações. Então, a Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso é parceira desse projeto. E o pioneirismo, né? É muito bacana ver essa política se consolidando. Né? Iniciamos lá, né? O Estado de Mato Grosso começa com uma escola, né? A Escola Arena, lá em 2017, né? E hoje são aí mais de 13 escolas, 15 escolas no Estado de Mato Grosso, né? E com uma perspectiva de crescimento no número dessas escolas. Então, significa que essa política está dando certo. Eu acredito demais no esporte. Sim. Eu acredito muito, assim, enquanto valor também. Que traz, né, que trabalha, e essa questão do valor do coletivo, de trabalhar junto com equipes, e isso eu acho que é muito legal para a criança, para o adolescente, para o jovem. Não, e você falando isso, eu vou, né, relatar uma situação de um professor um dia que me questionando, né, visitando uma dessas escolas, né, professor, estou com um problema aqui. O aluno está chegando atrasado e está pulando o muro. Tá, mas pulando o muro, como assim? O que está acontecendo? Não, ele chega atrasado aqui na escola e pula o muro para entrar para dentro da escola. Falei, nossa, professor, quem dera se todos estivessem tendo esse problema, que o aluno quer estar na sua escola. Pula para entrar, né? Os outros pulam para sair. O problema é o contrário, né? Mas isso, nós encontramos resultados sobre isso, né? Nós percebemos que o aluno que está na escola. E aí nós fomos comparar duas escolas. Uma escola de tempo integral que não tinha o esporte com outra escola que tinha o esporte. E a diferença foi muito interessante. Os alunos que estão na escola vocacionada, eles percebem a escola de forma positiva. Eles querem estar na escola, se sentem seguros na escola, se sentem acolhidos na escola. Né? Quando nós comparamos, a diferença foi positiva e significativa. Né? E quando nós olhamos também a percepção de ansiedade, aqueles que estão na escola que não têm prática esportiva, eles têm um índice muito mais elevado, de forma positiva e significativa em relação à ansiedade. Tem uma maior percepção de ansiedade. Então, ou seja, a partir desses dois números aí, que eu destaquei para você, eu já sei que eu tenho uma criança que, se está praticando esporte, mais concentrada, né? Porque ela está menos ansiosa, então ela se concentra melhor, ela descansa melhor, né? Ela consegue estudar mais, ela consegue controlar essa ansiedade, então ela vai participar de uma avaliação melhor. Né? Então, olha, ela se sente segura na escola, né? Ela se sente acolhida na escola. Então, ou seja, eu já tenho aí 2 indicadores que me permitem dizer aos secretários aqui, mensagem para os secretários, para os políticos, né? A política pública do país em relação à educação. Vale a pena investir no esporte no contexto escolar. Com certeza. Como diria o nosso convidado anterior, olá, América, escute isso aí. Escute que vale a pena, sim. O esporte, eu acho que, além de ser prazeroso, né, as crianças se encontram em modalidades distintas, ele vai se encontrar em alguma coisa, né? O percurso de desenvolvimento de jovens em programa extracurricular de participação esportiva é outro projeto também. Outro projeto. Todos com financiamento externo à Unemat, né? Sim, sim. Todos esses projetos, eles possuem financiamento externo, então... aquele agradecimento nosso também aos órgãos de fomento, aos financiadores, né? Continuem acreditando, né? Investir em pesquisa, investir em inovação é fundamental para o desenvolvimento social da política pública, para o atendimento direto à comunidade, né? E hoje eu posso dizer de forma com muito carinho, né? E principalmente em relação a esse projeto. Esse projeto ele acontece aqui dentro da universidade, né? Começamos, né, isso já a partir de 2015, 2014 chegamos na universidade e aí o que acontece? Nós temos aí todo um processo de adaptação, início dos projetos, desenhos, né? Vamos atrás de financiamento e efetivamente aí a partir de 2000 nós já começamos a fazer uma intervenção mais, né? Era o nosso projeto, pandemia não ajudou, né? Complicou muito a situação, né?
E a partir daí, principalmente a partir de 2022, nós começamos efetivamente com um desenho em que já existe a intervenção no projeto e também a pesquisa. Então, ele é um projeto que acontece dentro da universidade enquanto ação de extensão e pesquisa. Então, ou seja, todo jovem, né, que chega para nós para fazer prática esportiva, ele é acompanhado desde a sua dimensão física, motora, crescimento, até a dimensão psicossocial, né? Então, por que esse acompanhamento é importante, Leila? Para justamente nós conseguirmos saber se aquela intervenção está, de fato, indo ao encontro da necessidade da criança. E nós conseguimos entender isso enquanto processo, né? Então, ou seja, nós sabemos que a criança muda, né? Ela cresce rapidamente. Então, ou seja, como é que conduzimos esse processo? Então, ele é um estudo longitudinal. Tá? O primeiro ciclo dele se encerrou no final de 24. Então, nós já abrimos um novo ciclo dele, que ele vai até 28. Tá? Então, já tem um novo ciclo que abrimos já desse projeto. E nós já estamos acompanhando alguns jovens aí que já estão com a gente há 5 anos no projeto, né? Inclusive, tem 2 agora do Paralímpico que foram convocados para o Pan-Americano, né, de para-badminton, né, primeira convocação aí do centro, de atletas do centro, né, e aí esses jovens, tanto os jovens que estão nas modalidades olímpicas, quanto na paralímpica, tá? Todas as crianças são avaliadas. Por fim, então, nosso objetivo com esse projeto é justamente compreender esse efeito da prática esportiva no percurso do desenvolvimento, né? A partir daí, ele é um trabalho, né, multidimensional. Então, nós temos informações sobre o contexto onde essa criança está inserida, até a percepção dela sobre a satisfação na prática esportiva, né? Então, assim, enquanto resultados, e pensando nesse alcance desse projeto longitudinal, nós temos aí um dos primeiros projetos aqui no estado de Mato Grosso, né, feito com esse desenho numa perspectiva longitudinal. E estamos bastante assim, confiantes no sentido de ser um trabalho longitudinal, então oferecermos informações bacanas para a comunidade científica, mas também da intervenção, né, de oferecer uma prática esportiva de melhor qualidade e uma prática esportiva que seja possível a todos. Exatamente. É o que diz o nosso tema de hoje, né? O esporte é possível para todos, sim, né? Sim. Todos e todas. Muitas dessas ações de pesquisa, como você mesmo mencionou, elas são... também tem a sua vertente de extensão, né? Também tem, com certeza, momentos de ensino aí. Então, falando um pouco dos projetos de extensão, que aí eu acho que nessa aba, nesse momento, a gente vai chegar na parte que eu tenho curiosidade, como que esses meninos chegam ao centro. Bacana. Né? Então, tem menino que está há 5 anos no projeto. Como que ele chegou? Como que ele veio parar no projeto? Como que ele está vinculado ao centro há 5 anos? Conta isso pra gente. Leila, eu acho que um primeiro trabalho que nós tivemos de fazer foi de abertura do espaço da universidade. As pessoas entenderem que o espaço da universidade é um espaço de pessoas, de circulação, das pessoas entenderem que aquele espaço não precisa ser estranho. Então, acho que esse foi um primeiro esforço, né, de modo as pessoas se sentirem confiantes para vir para dentro da universidade. Então, literalmente, nós tivemos que ir às escolas, nós tivemos que, né, ir num supermercado e entregar panfleto, né? Sério? De conversar com o pai, né? Então, o professor Emanuel, né, andando na rua, encontra uma criança cadeirante, ele para o carro, ele desce da moto, ele vai lá e fala, não, olha, tem aqui o projeto tal, vamos levar lá. Nós tivemos que fazer isso, né, de mesmo mobilizar as pessoas. Mas o que nós sentimos, Leila, é que as pessoas viam uma universidade de forma estranha, distante, né? Então, eu fico feliz hoje de as pessoas quererem estar na universidade, né? Então, as crianças, por exemplo, se identificam. Se você perguntar para ela, e aí, você é de onde? Eu sou do time Unemate.
Ai, que lindo. Então, ou seja, o sentimento de pertencimento. De pertencimento. De modo que nós temos hoje já alunos que começaram no projeto e que estão cursando hoje o ensino superior na Unemate. Nós temos 2 atletas nossos do Paralímpico que estão na educação física, nós temos alunos que estão na agronomia, outro na biologia, né? E outros já falaram, professor, vou fazer ensino superior também. Né? Então, ou seja, eu acho que esse acolhimento, Leila, foi bacana. A partir daí, nós temos uma outra situação que é uma demanda na cidade de Cáceres por políticas de esporte. Né? Então, ou seja, ainda o acesso ao esporte é muito limitado, principalmente para os jovens. O que eu falo de acesso ao esporte? Tem o espaço, a figura do profissional que vai fazer essa intervenção, essa orientação, né? E a possibilidade de continuidade. Nós vemos muitos projetos que começam e acabam. O projeto começa e acaba. Né? E nós não podemos tratar... Né? Acaba desanimando o público, né? Desanimando, né? A gente acaba frustrando uma expectativa. Né? Então, é preciso uma atenção com isso. Então, a partir daí também, com essa demanda e essa relação de confiança que foi sendo construída, a própria comunidade passa a ser a nossa principal divulgadora. Né? Porque um pai, um vizinho, não, eu vou levar meu filho e já vai, trago outro. Né? Então, essa relação agora tá muito bacana. Olha, vou dizer para você uma coisa bacana disso. Desses projetos de intervenção, né, que é pesquisa e a extensão, os pais e os professores se organizaram e hoje o centro tem também uma associação de pais. Gente, que legal! Né? Então, hoje... Essa eu não sabia. É novidade, né? Novidade, ó. Isso não e tá olha no que currículo, né? Você não pôs o seu currículo. Isso não está no currículo. Que né? legal! Então, na medida em que os pais se sentem abraçados pela universidade, eles também passam a cuidar da universidade, né? E querem contribuir. Então, eles criaram uma associação. Hoje, os pais, os professores têm a associação também, que desenvolve também várias ações, programas voltados, né, aí para a promoção da prática esportiva, iniciativas, enfim. Né? Então, hoje as crianças vêm de bicicleta, né, os pais levam. Uma coisa bacana, né, como você bem disse, não se faz pesquisa, não se faz as coisas sozinhos. Né? Então, bacana também, vale a pena destacar aqui a parceria com a Secretaria de Educação do município. Então, as crianças do Paralímpico hoje, uma parceria com a Prefeitura Municipal, a Prefeitura pega essas crianças lá no seu bairro, na sua comunidade, na sua casa e traz para o projeto. Então, ou seja, nós temos crianças que não iam ao projeto, né, porque não tinham condições, não tinham transporte. Tá? Então, fica a mensagem também, aproveitando aqui, ó, pai, mãe, né, se seu filho quiser fazer prática esportiva, lá no nosso centro, só entrar em contato, né, que também, né, hoje a Prefeitura de Cáceres nos apoia no atendimento ao esporte paralímpico. Então, a criança com deficiência tem acesso ao transporte para fazer prática esportiva. Ai, que máximo, gente. Adorei. Eu não sabia disso também. Vamos então falar sobre o Centro de Referência Paralímpico Brasileiro. Então, para nós aqui é um projeto de extensão, né? Para nós é um projeto de extensão. Esse projeto, ele é uma parceria Universidade do Estado de Mato Grosso, é um convênio. Universidade do Estado de Mato Grosso e Comitê Paralímpico Brasileiro. Foi o primeiro centro instalado no Mato Grosso, foi aqui dentro da Unemate, em Cáceres. É um projeto que nós temos um carinho muito especial, né? E ele surgiu justamente, Leila, de um diagnóstico, pesquisa. Nós fomos fazer um diagnóstico no estado, né, com professores e treinadores sobre o atendimento à pessoa com deficiência na prática esportiva e os desafios na formação dos professores em relação ao desenvolvimento do esporte para a pessoa com deficiência. Pronto. Todo mundo colocou que era o principal desafio e eles não conseguiam. Em que ano, mais ou menos? Estamos falando isso em 2016, 2017. Né? Antes da pandemia. Antes da pandemia. E aí, tá bom, organizamos isso, olhamos para esses dados e o que nós vamos fazer com isso? Não fazemos nada sozinho. Tive o privilégio de ter professores, né, incríveis, que eu sou grato até hoje a eles, professor Paulo Ferreira de Araújo, professor José Júlio de Almeida Gavião e professor Edson Duarte, professores da Universidade, Faculdade de Educação Física da Unicamp,
E aí, um dia, encontro esses professores e falei, olha, gente, vocês precisam me ajudar, estamos tal situação lá no estado de Mato Grosso. Eu falei, não, nós vamos resolver isso. Contato aqui, contato ali, contato com o Comitê Paralímpico Brasileiro, dentro de um programa chamado Educação Paralímpica, que inclusive temos um outro convênio aqui em Cáceres. Olha que bacana. Todas as escolas municipais de Cáceres têm uma formação em educação paralímpica, que é oferecido o NEMAT, CPB e Prefeitura Municipal. Isso é muito bacana, que começou com o centro. Que legal. E, a partir disso, nós trabalhamos para efetivar o convênio. E, então, em 2022, iniciamos o trabalho aqui em Cáceres. Inicialmente atendendo 8 crianças, 10 crianças, e hoje nós temos mais de 70 atletas que treinam. Né? E atletas hoje com bolsa federal, bolsa estadual, né? Que tem uma condição de vida, de treino melhor em função do esporte. Né? E que hoje, né, viajam o estado, o Brasil. Né? Até que eu tenho que respirar para falar disso, porque eu também sou meio... eu me emociono fácil, tá? Eu também, eu fico super... Então, isso é bacana relatar essas coisas, né? Porque, ou seja, a relação com a pesquisa, o atendimento à comunidade, né? E que também vira pesquisa, né? Então, hoje, por exemplo, dentro do centro, nós temos sendo desenvolvidas hoje 4 trabalhos de mestrados que estão estudando o esporte paralímpico aqui em Cáceres, dentro do centro, né? Então, ou seja, uma coisa vai, né, levando a outra. Claro. Né? Então, o centro ele foi implementado, é o primeiro centro em 2022, e hoje o centro ele passa a ser uma referência no estado no atendimento direto à pessoa com deficiência, mas também na formação. Então, hoje nós levamos formação aí para mais de 1.500 professores no estado de Mato Grosso. Em diferentes ações, seja SEDUC, seja CECEL, seja ações da própria UNEMAT sendo desenvolvidas na comunidade. E a nossa expectativa, inclusive agora, é uma parceria com a Araputanga, então um abraço aí para Araputanga. E no próximo ano, aí, nos próximos meses, estaremos começando lá uma ação com o esporte paralímpico dentro da cidade de Araputanga. Estamos aí na expectativa também com outros municípios também, que a ideia é expandir o centro de referência. Nossa! E você falou em 70, mais ou menos, né? Sim, atletas. São 70. E intervalo de idade? Nós temos hoje, Leila, nós temos crianças que são aí na faixa de 7, 8 anos, até um atleta que ele chegou para a prática esportiva com 26 anos. Né, que é uma pessoa adulto já, que nunca tinha acessado o esporte e se encontrou no atletismo. E vai 3 vezes na semana treinar e já participando de competições de nível estadual. E aí nós estamos na expectativa aí também de uma competição ainda de nível nacional, quem sabe esse ano ainda. Que legal! Né? Então você abre um mundo de possibilidades, né? De crianças que até então ficavam em casa, não tinham amigos, e hoje entra no ônibus, vai para uma competição. Eu fico emocionada, juro que eu fico. É muito lindo, é muito bonito. Eu vejo as postagens nas redes da UNEMAT, né, sobre o trabalho de vocês, mas assim, os detalhes, né, a gente fica sabendo aqui no bate-papo. Sim. E é um acolhimento. Sim. Né? É um acolhimento de forma saudável e de forma integrativa. E aqueles trabalhos de pesquisa que vocês fazem com todos os atletas, com certeza inclui os atletas paralímpicos também, e com certeza tem dados positivos, né? Desde quando ele entrou até hoje, até a segunda avaliação, porque, sei lá, eu acho que mexe com muita coisa, né? Sim. Com muita coisa. Leila, então estamos agora, até já fica o convite, a Camila vai ficar brava comigo, porque eu estou fazendo um convite aqui público para todo mundo. Né? A minha orientanda, Camila Ferrer, inclusive profissional técnica da UNEMAT, que veio fazer o mestrado na educação e foi estudar o impacto social do centro de referência aqui em Cáceres. Né? E é muito, se você
Então é o seguinte, né? Se você está emocionado ouvindo, se eu te mostrar o relato, né, a fala dos pais, da comunidade sobre o que é aquele espaço, não dá para segurar. É melhor não começar, porque senão a gente não termina aqui hoje. Vamos deixar para um próximo. E assim, independe do tipo de limitação ou deficiência, eu não sei qual o termo adequado. Independe. Hoje, o centro de referência, né, pensando aí nas modalidades, tanto as modalidades elegíveis, né, pensando aí nas modalidades paralímpicas, quanto no esporte adaptado, alcança todas as pessoas, né? Tanto a pessoa com deficiência física, intelectual, visual, né? Alcança a todos, ou com múltiplas deficiências, né? Então, hoje nós oferecemos a bocha paralímpica, por exemplo, que temos a bocha paralímpica, que é alguém que consegue usar, por exemplo, o tronco para fazer um lançamento, mas nós temos lá atletas que eles usam a calha, né, porque eles têm uma mobilidade muito limitada do tronco, ou por vezes só da cabeça, em que eles usam para jogar. Que legal, parabéns. Eu fico feliz demais em saber. E que ótimo, é bom a gente deixar registrado também que tem essa parceria da prefeitura. Sim, né? sim. Porque muitos talvez não conseguiriam se deslocar de onde residem até o centro para poder participar de todas essas ações. E que quem nos assiste divulgue, né? De repente conhece um vizinho que tem um filho e que fica em casa o dia inteiro. Poxa, a Unemar te oferece esse tipo de trabalho e de um trabalho super inclusivo e agregador, né? Gratuito. Gratuito. As pessoas vieram me perguntar o dia o quanto a gente cobrava para fazer atendimento. Não cobramos nada, é gratuito. Vem, faz parte, venha fazer parte disso também. E aí Cáceres está à frente. Sim. Né? Treinando outros municípios e, nossa, parabéns. Hiller, parabéns a você, a toda a sua equipe. Nada, é uma equipe, tá? É uma equipe, ficamos muito felizes. Grande, em poder fazer. Né? É uma equipe incrível de professores, coordenadores, né? Então, hoje nós temos uma equipe que vai desde professores, enfermeiros, né? O apoio da área do direito, enfim, são vários atores, né? E o bacana, Leila, é que a universidade abraçou o projeto. Então, a universidade entende o projeto hoje como uma política institucional. Lógico. Né? Então, isso é muito bacana e mostra a força dessa relação com as instituições, né? Eu tenho um lema que eu sempre falo para as pessoas, né? Da importância dos meus 4 Cs, né? Eu falo conectar pessoas, conectar objetivos, conectar competências e conectar instituições. Então, quando a gente mobiliza, por exemplo, conseguimos conectar uma instituição como o NEMAT e uma instituição como o Comitê Paralímpico Brasileiro, e que tem por objetivo atender as pessoas, né, estar na comunidade, dá certo, né? Parabéns. Escola de Formação em Esporte e Lazer do Estado de Mato Grosso, EFEL. Fala um pouquinho pra gente. A escola de formação, ela é uma política, está prevista no Plano Estadual de Esporte e Lazer, do Estado de Mato Grosso. E ela veio enquanto uma demanda do Estado pra gente. É um programa financiado pelo Estado de Mato Grosso. Então, um agradecimento aí a toda a equipe da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer do Estado, em que o objetivo é levar formação para os gestores e profissionais da área de esporte e lazer para o estado de Mato Grosso. Então, ele está integrado também àquele projeto de diagnóstico, né, da política pública. Sim. Então, além desse diagnóstico, nós entendemos a importância de fazer a intervenção. Então, ao longo de 2023 e 2024, literalmente, nós percorremos todo esse estado, as 10 regiões, oferecendo formação em um primeiro nível para os gestores municipais, porque nós já sabíamos que teríamos a questão do impacto da nova Lei Geral do Esporte, eles precisariam se organizar, e também, em seguida, para os profissionais da área do esporte e lazer. E aí nós mobilizamos profissionais de altíssimo nível,
né? Então, nós tivemos analista de desempenho da Seleção Brasileira de Futebol dando curso aqui, né? Treinadores com participação olímpica, né? Com atletas medalhistas olímpicos dando aula aqui, cursos aqui no interior do estado de Mato Grosso, né? Tivemos curso lá em Juína, Primavera, aqui em Cáceres, em Pontes de Lacerda, né? Ou seja, rodamos o estado todo, né? Então, a EFEL é a Escola de Formação, programa do governo do estado de Mato Grosso, em parceria com a Unemate. Então, veio essa demanda, né? O Hiller, o CIPEF, vocês aceitam o desafio? E nós aceitamos esse desafio de levar formação, né? Então, foi um projeto incrível, né? Ele está aí indo para uma etapa de encerramento dele. Nossa expectativa é que, enquanto CECEL, né? Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer do Governo do Estado, que haja continuidade nesse programa de formação, né? A primeira etapa dele, o primeiro objetivo foi alcançado, que é garantir, de fato, que tivéssemos acesso à formação, tanto para gestores quanto para profissionais de educação física. Mas nós entendemos, né, Leila, que a formação ela precisa ser permanente, né? Sim. Precisa ser contínua, né? Então, ou seja, é importante que haja continuidade nessa ação. Que legal, muito bom mesmo. E aí a gente tem um centro de desenvolvimento do futebol e futsal, programa Academia e Futebol, também de extensão, né? Também de extensão e pesquisa. Eu vou juntar, então, 3 ou 4 ações de extensão em um de pesquisa. Então, esses projetos, o Centro Academia e Futebol, o núcleo do PST, o atendimento que nós fazemos no Paralímpico, compõe o programa de extensão do CIPEF, que é o programa Ensino, Vivência e Aprendizagem do Esporte. Então, ou seja, o programa agrega aí... Esse programa é institucionalizado como extensão? Como extensão. Que legal. Então, ele reúne todas as ações de extensão. Ao reunir todas as ações de extensão, nós temos o quê? Diretrizes, né? Princípios pedagógicos são comuns a todos esses projetos, tá? E todos esses projetos, eles alcançam um de pesquisa, que é o percurso de desenvolvimento. Sim. Né? Então, ou seja, o Academia e Futebol, o PST, Academia e Futebol e PST, o núcleo do programa Segundo Tempo, é financiamento do governo federal. Então, ou seja, nós apresentamos a proposta num edital do governo federal, fomos contemplados são 3 projetos aí que foram contemplados pelo governo federal. Eles têm uma duração de 2 anos, e aí é aquela luta nossa, né? Então, nós começamos um projeto, eu já sei que daqui 2 anos ele vai ter um fim. Né, em termos de financiamento. Então, ou seja, começa uma luta. Mas eu já começo uma luta de 2 anos para garantir a continuidade. Então, hoje, por exemplo, esses 2 projetos, nós garantimos a continuidade a partir de recursos que nós captamos, né? Então, todos eles continuam, mas nós estamos na luta né? Porque eu sei que daqui 1 ano nós vamos precisar de um novo aporte de recurso para a continuidade, né? E não podemos parar, temos lá, né? Só no Academia e Futebol são 108 crianças, no PST são aí aproximadamente, eu posso estar errando números agora, mas são quase 150 crianças no atletismo e na natação. E nós não podemos deixar essas crianças sem prática esportiva. Não então, mesmo. Seguimos na luta. É muita criança envolvida, hein? Muito. Parabéns. Mas eu acho que, assim, a cada etapa cumprida, vocês geram dados e esses dados não tem como refutar. Sim. Então, em qualquer agência de fomento que você for, olha, a coisa está dando muito certo e a gente tem todo o levantamento dessa criança desde a entrada até agora. Sim. Vamos torcer para que haja sempre aí um recurso externo para dar continuidade. O recurso externo é importante e a comunicação científica, Leila. O que você faz aqui é muito bacana, porque é espaço para a gente compartilhar aquilo que nós estamos fazendo e, de alguma forma, é um outro canal, um outro espaço de comunicação. De divulgação, diferente, né? do que a comunicação científica tradicional, né? No artigo, coisa, né, desse tipo.
Então, hoje, por exemplo, né, nós temos aí, sendo desenvolvidos no projeto, né, são 6 dissertações de mestrado, 2 pós-doutorados, e nós tivemos um doutorado defendido agora, recentemente, início de 2025, e eu tenho outra tese que está em desenvolvimento agora, sendo desenvolvida dentro do centro, né? Então, hoje, eu até falo para as pessoas, a Unemate, a Universidade do Esporte, né? Tenho feito a defesa desse lema, né? Porque também é isso, né? Você integrar a pesquisa, a extensão. Então, eu falo para os professores, olha, nós estamos produzindo dados aqui para ficar guardados, nós temos que publicar. Exatamente. Né? E tem que, a partir desses dados, nós olharmos para a nossa intervenção. Então, os treinadores sabem, né? Por vezes eu chego lá e falo, e aí, cadê o relatório da análise dos dados aí da garotada do badminton? Como é que tá? Os atletas, quem é que já passou pelo pico de crescimento? Quem é que não chegou ainda? Vai chegar mais ou menos quando? Esse acompanhamento nós fazemos. Por quê? Isso é uma informação básica para um treinador. Sim. Né? Porque se a criança está no pico do seu crescimento, o conteúdo é diferente do que alguém que já passou. E vocês aliando, né, a prática em si com a pesquisa, com os dados de pesquisa que vão posteriormente te dar o resultado de um todo, né? Sim. Do que é realmente que o projeto, que o centro, que o núcleo está desenvolvendo. E isso é muito legal, porque isso é importante para nós, enquanto academia, né, enquanto ciência. Talvez para o pai e até para o menino isso não importa tanto. Ele quer fazer a coisa acontecer, mas para a gente, então não pode não deixar de fazer, né? Você acredita que o nosso tempo está acabando? Meu Deus! Meninos, vocês vão puxar minha orelha hoje. Mas eu preciso que você fale um pouquinho. Eu também não encontrei isso no Lattes, mas eu encontrei no Instagram do Centro, do CIPEF, e eu achei interessantíssimo, que é o Grupo Terapêutico Além dos Limites. Gente, olha só que coisa interessante. Fala pra gente. Leila, essa é uma iniciativa que emergiu no contexto do centro, enquanto que nós chamamos inicialmente de Escola de Formação para Pais. Então, qual que foi a preocupação? Nós temos a formação dos atletas. E quem faz a formação dos pais de jovens atletas, de jovens na prática esportiva? Né? Nós começamos a fazer essa pergunta, né? E aí mobilizar as pessoas. Né? E aí chegamos à professora Denise, que é uma parceira, Denise Cortella. Uma querida, já esteve comigo aqui ano passado. E ela participa, né? Ela inclusive vem fazer o pós-doutoramento dela no centro, né? Estudando jovens na prática esportiva. E ela falou, Hiller, eu gostaria de desenvolver algo nesse sentido. Falei, ótimo, nós temos essa demanda. E então, em que consiste esse trabalho? Né? É um trabalho mesmo de apoio, de suporte para os pais, e vai de diversos temas, desde uma conversa sobre um assunto, né? De um apoio, um momento de escuta para os pais. Né? Então, ou seja, o meu filho, as mães, né? Os pais, enfim, que por vezes falta uma informação sobre, meu filho perdeu lá na competição. Como é que nós vamos ajudar ele a lidar com isso? Porque no esporte tem isso, né? Você vai participar de uma competição, você ganha, você perde. Né? Como lidar, né? Com essa emoção negativa. Como é que eu dou, que suporte eu ofereço? Porque ela é uma emoção, ela vai ser negativa a depender da forma que ela é tratada. Exato. Porque a gente não ganha sempre. Exato. Né? Então, ou seja, lidar com isso, com a frustração, né, é algo bacana. Então, esse espaço passou a fazer isso. Né? E nós começamos a observar também que ele passou a ser um espaço de encontro das mães, né, que principalmente as mães das crianças com deficiência. Né? É o momento que elas se encontram para falar das dificuldades, falar dos desafios, falar dos filhos e, por vezes, o momento do desabafo, né? do tipo de colocar para fora as emoções. Né? Ou seja, a gente passa a se sentir ali acolhidos. Né? Então, nós estamos fazendo esse trabalho.
né, de acolhimento, de escuta. A professora Denise e a professora Cláudia, né, que é a nossa parceira, psicóloga, né, que tem feito esse trabalho, esses encontros com os pais, né, com foco nessa formação. Então, fica aí também o convite para quem quiser conhecer. Mas a preocupação fundamental olha, quem é que forma o pai do jovem que está na prática esportiva, né? E também quem cuida, né, da pessoa que cuida, né? Que é algo que, né, a nossa parceira Cícera, que é a presidente do Conselho da Pessoa com Deficiência, ela sempre nos indagava sobre isso, né? E aí, quem é que vai cuidar de quem cuida, né? Então, esse espaço tem essa natureza de ser esse espaço de acolhimento, observando e cuidando de quem está cuidando. Eu estou encantada. Encantada. Levo meu parabéns à Denise e à equipe Cláudia, né? Que trabalha com ela. E a vocês todos que tiveram essa sensibilidade de pensar, de ouvir quem tem uma demanda por muitas vezes não ouvida. Sim. Né? Que são esses pais, essas mães, e que lidam diariamente, né, com filhos e encontraram no centro, de repente, uma referência de prática de esporte, de ser ouvida. Isso é muito bacana, parabéns a vocês. Nesse momento, Hiller, eu peço a você, então, faça um convite para que quem nos assiste, quem está vendo ao vivo, quem vai ver depois, vá conhecer o CIPEF. Olha, o CIPEF ele funciona lá na cidade universitária, né, da Unemate, ou mais conhecido como Aeroporto Velho, né? As pessoas podem falar o Aeroporto Velho, lá na região ali da cidade universitária, do bairro, né, Cidade Universitária. Então, é fácil, a universidade está de portas abertas, tá? Então, chegar, se informar. As atividades funcionam lá no ginásio esportivo da cidade universitária. Você vai encontrar lá um complexo, é só chegar no ginásio. Quem estiver por ali vai te acolher, vai te atender, tá bom? Então, as atividades são gratuitas. Elas acontecem ao longo do dia, de segunda, praticamente a segunda, né? Porque aos finais de semana os treinadores estão viajando, por vezes, para os eventos, né? Então, mas nós temos atividades aí de segunda a sexta-feira, tá? Então, tenho certeza que nós vamos encontrar lá um horário para atender você, seu filho, sua filha, tá? Então, fica o convite. Na rede social você também consegue bastante informações. Então, se você entrar lá no CIPEF, né? CIPEF Unemate, né? Só procurar lá no Instagram, CIPEF Unemate, que você encontra lá informações sobre como fazer inscrição, telefone para contato, e-mail. Manda uma mensagem, um direct lá, que a turma responde você rapidinho. E a gente, né, consegue fazer esse atendimento, tá? Eu reforço, de novo, as atividades são desenvolvidas de forma gratuita por professores, né, de educação física, né, por estagiários da área de educação física, uma equipe de colaboradores incrível de diferentes áreas. Então, é uma equipe multidisciplinar. Então, temos alunos da medicina, da enfermagem, da educação física. É um ambiente bem bacana, para ter certeza aí que o seu filho e a sua filha serão bem acolhidos, tá? Tanto olímpico quanto paralímpico. Leila, eu vou reforçar isso. Muitas vezes você conhece alguma criança que tem alguma deficiência, né? Saiba que o esporte é possível para essa criança, para esse jovem, tá? Então, nos deixe saber, procure o CIPEF, procure o centro de referência. Então, é cr.nemate. E você tem todas as informações aí acerca do centro de referência, que a nossa equipe entra em contato, te ajuda a entender que prática esportiva, porque isso acontece também, Leila. As pessoas acham que as pessoas não conseguem. Então, nos deixe provar aí que ela vai conseguir. Nós vamos conseguir, tá? Parabéns. Que modalidades vocês oferecem? Hoje nós estamos trabalhando com a bocha paralímpica, com o futsal, futebol, tá? O badminton paralímpico e olímpico, natação olímpica e paralímpica, o atletismo olímpico e paralímpico e o handball, tá? Estamos na expectativa aí de uma inauguração em breve de uma nova estrutura
E aí, quem sabe, ampliar né? os espaços. Falando em ampliação, o professor Emanuel vai me dar uma bronca aqui, mas, Emanuel, depois a gente resolve, tá bom? Mas nós estamos na expectativa de começar também o tiro com arco. Tá? Em breve, novidade aí no Centro de Referência Paralímpico aqui em Cáceres, que é o tiro com arco, tá? Arco e flecha, tá bom? Que legal! Novidade aí, primeira mão. Hoje ele vai levar umas puxadas de orelha de dois, do Manuel e da Camila. Convidei todo mundo para assistir a banca dela. Eu queria te agradecer, Hiller, pela sua participação, por ter vindo trazer tantas informações bacanas, tantos dados relevantes e mostrar que a nossa universidade ela realmente faz a diferença onde ela está inserida e compete a nós, sim, a mim, a PRPPG, a equipe de pesquisa, levar, sim, publicizar, sim, e tentar divulgar da forma que a gente consegue nesse bate-papo para que mais pessoas saibam o que vocês têm desenvolvido ali. Parabéns. Obrigado. E, enfim, foi ótimo estar aqui com você nesse bate-papo. Poderíamos ficar aqui um tempão ainda falando. Eu também acho. Né? Mas que venham aí outras oportunidades para falarmos disso. Obrigado pelo espaço, Leila. Né? Então, você aí é parceira, já pode se sentir parceira do projeto, tá bom? Amei, adorei. E fica aí o convite para conhecer o projeto e ficamos felizes em saber que aquilo que a gente de fato estamos fazendo está alcançando as pessoas. Essa é a nossa missão, né? Tornar o título, né, como proposto, né? Tornar o jogo possível a todos e a todas. Exatamente. Esse é o nosso desafio lá. E eu aproveito também para agradecer a toda a equipe aí do CIPEF, professores, estudantes. É uma equipe realmente incrível. Né? Temos parceiros incríveis também, então muito obrigado a todos que têm colaborado de forma direta ou indireta com nossos projetos, com nossas ações. E, enfim, sem esse time, com certeza nada disso seria possível. Então, muito obrigado a todos vocês. Obrigada, Hiller. Vocês estão lá no curso de Educação Física com uma galera muito boa, né? Um pessoal que produz muito e que lembra que produz para a sociedade, que a universidade ela está aqui para isso, né? Para atender a demandas sociais também. E isso vocês estão fazendo com excelência. Tá? Parabéns a todos vocês. Eu preciso encerrar, porque senão os meus meninos vão puxar minha orelha, que nós já estouramos o tempo. Obrigada a quem nos assistiu ao vivo pelo YouTube agora. Amanhã, nesse mesmo horário, a gente vai estar disponibilizando a gravação deste ao vivo no canal do Pesquisa em Podcast. Hoje nós estamos ao vivo pelo YouTube da Universidade do Estado do Mato Grosso, pelo canal oficial da Unemat. Muito obrigada. Não temos perguntas, meninos? Não temos perguntas, mas eu sempre esqueço de falar. Deixem sua pergunta, eu sempre esqueço. Mas, enfim, obrigada a todos vocês. Esse é o nosso papel, é a gente levar a ciência de forma acessível, popularizar a ciência. É isso que a universidade tem feito nas suas mais diversas áreas do conhecimento. Fiquem conosco, mês que vem estaremos com um novo episódio. Vamos, através da nossa página no Instagram, que é Pesquisa em Podcast, _Unemat, liberar aí pelo menos uns 4 reels, uns 4 cortes dessa nossa conversa e estimulá-los a ir assistir ao episódio completo, porque está muito rico. Realmente está muito rico. Obrigada a todos que estão conosco. Obrigada, equipe, que está aqui conosco. E é isso. Até a próxima.